Fala galera do canal Insight! E aí, hoje a gente tem uma presença aqui, show de bola, Marcelo da MGN. MGN. E aí é o seguinte, pô, vamos falar de uma empresa que ela é muito interessante o modelo de negócio, mas mais do que o modelo de negócio, como que ela consegue ligar as pontas, né? De um lado a empresa que está ali a fim de fazer um projeto social bacana, de impactar a vida das pessoas, de ajudar, e aquelas pessoas que estão naquela outra ponta precisando desse apoio. Só que a gente sabe que para isso acontecer precisa de organização, precisa ter um know-how para fazer isso de uma forma bem feita. Então a gente vai explorar esse mundo, vamos entender o que é esse modelo de negócio, como que as empresas são impactadas, como a gente ajuda, né, as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida. Então vamos explorar isso e mais um pouco, certo ou não, Marcelo? Certíssimo. Marcelo, obrigado por você estar aqui com a gente no canal. Conta pra gente, primeiro, de onde surgiu a ideia de criar essa empresa? Qual foi a principal dor que você identificou no mercado e que falou assim, putz, eu preciso ajudar esses caras? Como é que aconteceu essa história? Conta pra gente. Eu acho que assim, eu acho que é importante ser sincero, assim. Eu acho que no Seja começo, sincero, na lata. eu acho que até assim, eu ficava pensando, né, será que tem como ter uma empresa que trabalhe só com isso? Estou falando isso de 17 anos no passado. Então, assim, claro que nesse momento já tinha muita empresa olhando para as questões se falava muito de responsabilidade social já na época. E eu entendia que isso era uma tendência que né, deveria crescer, deveria continuar, deveria só expandir. Hoje em dia até a gente fala, até tem outros conceitos aí envolvidos, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de ESG, né? Então assim, são outras tendências que já foram construídas em cima disso. E claro que muito antes de falar de responsabilidade social, as empresas já faziam certas coisas que a gente também trabalha, como filantropia, por exemplo. Então, assim, mas eu acho que no começo eu tinha um pouco de dúvida de entender assim, será que existe espaço para viver só disso? Então, eu diria que talvez até mesmo antes de identificar dores assim no mercado, eu identifiquei um desejo meu, uma vontade de trabalhar com isso. Então, eu comecei a buscar oportunidades. É claro que eu já vinha talvez aí de uma experiência de trabalho que me fez vivenciar isso tudo e no terceiro setor. Então, O que você trabalhando fazia lá? fazia, assim, em grande parte eu já fazia talvez o fundamento do que é hoje a empresa. Eu trabalhava numa organização sem fins lucrativos que trabalha justamente com educação empreendedora, a Junior Achievement, né? E o que acontece? Lá eu tive a felicidade de estar num momento em que houve uma expansão nacional. Então, o meu desafio era justamente visitar alguns estados da federação, conseguir juntar, né, trazer vários empresários para investir nessa ideia de trabalhar com educação empreendedora na escola. E aí, com isso, a operacionalização desse trabalho já acontecia, sempre aconteceu, com voluntários das empresas. Então, já era um voluntariado corporativo. E eu nem usava esse termo na época, né? Então, assim, então já vinha dessa experiência profissional, mas até então eu entendia que aquilo ali era muito fechado naquele mundo. Claro que tinha outras organizações sociais, já tinham cada vez mais empresas querendo fazer esse tipo de trabalho, mas eu ainda não identificava necessariamente que eu poderia viver 100% disso, pelo menos não naquela época, não, eu na época morava em Porto Alegre, minha cidade de origem. Você era de lá, de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre, né? Bacana. Então, assim, o mercado, né, é diferente, tudo. Então, eu falava assim, bom, eu acho que é possível trabalhar com isso, mas talvez eu também tenha que trabalhar com algumas outras atividades da minha formação. A minha formação eu sou administrador, tenho um mestrado em marketing. Então, eu falava, bom, quer dizer, tem espaço aqui para eu ser um profissional liberal e fazer coisas que eu gosto. Eu acho que talvez, assim, a origem do CNPJ é muito isso, né? Vou fazer coisas que eu gosto e vou desenvolver minha carreira em cima disso. Então, acho que começa por aí. Começa por aí. E aí, quando você criou a empresa, quais foram os seus principais serviços, né? O que você oferecia para as empresas? Até para a gente poder conhecer um pouco mais da sua empresa, da sua operação, né? O que as empresas contratam de vocês hoje? Hoje, assim, talvez assim, dentro dessa nossa origem, justamente o termo que eu usei antes, voluntariado corporativo, voluntariado empresarial,
tá na origem aí desse nosso foco, né, de trabalho que até hoje continua. Então a gente começou a trabalhar com alguns programas de voluntariado que estimulam pessoas de empresas a irem para a comunidade e realizar ações. E esses programas começaram, então, a gente começou a desenvolver o serviço, tanto de desenvolver como seria o método de trabalho desses voluntários, o que eles iam realizar nas comunidades, ou então indo para as organizações sociais, ou então para as escolas públicas, e desenvolver esse conteúdo. A partir de algum momento, a gente começou também a enxergar, aí já fazendo uma transição para a minha mudança para São Paulo, estando mais próximo de grandes empresas que tinham esse interesse de desenvolver cada vez mais os projetos, a gente começa a enxergar uma oportunidade de ser um fornecedor que possa atuar também no apoio à gestão. Então a gente sai de uma postura mais de consultoria mesmo, que seria de criar o projeto, conceber, pensar na estratégia e tudo mais, e a gente começa a entrar numa coisa de dizer, olha, existe um interesse de apoio à gestão dos projetos, que aí vai desde pensar como ele vai acontecer naquele período, naquele ano, até a parte de avaliar como é que foi, aprender com o resultado, começar a pensar em como mensurar impacto. Então a gente começa a se posicionar como uma solução e aos poucos começa a agregar serviços. Então aquilo que seria só, por exemplo, criar um conteúdo, a visão seria, se a gente cria o conteúdo para um programa, a gente cria uma vez no ano, quando muito, né, para depois no outro ano revisa e atualiza, a gente começou a buscar se posicionar como uma forma de, olha, a gente pode acompanhar os voluntários, a gente pode operacionalizar os eventos, a gente pode imprimir o material, então a gente começou a verticalizar alguns dos processos que muitas vezes tinham que ficar dispersos em vários outros fornecedores para tentar trazer uma solução que seja o mais completa possível dentro das necessidades desses nossos clientes. E normalmente os clientes já trazem os projetos prontos para vocês, e aí vocês fazem a execução do projeto, ou seja, já identifica uma comunidade, já identifica um local que é para desenvolver aquele projeto, ou as empresas também pedem esse apoio para vocês, nos falam, a gente está com uma ideia aqui, a gente quer desenvolver um projeto, mas a gente precisa definir, né, para onde a gente vai, quem a gente vai impactar. Vocês entram também nesses aspectos também? A gente Desse tipo de apoio? tem de tudo, tá? Então tem situações onde a empresa vem zerada e diz assim, olha, a gente tem vontade, a gente quer começar a desenvolver um projeto. A gente quer desenvolver um projeto, ou então ela vem e diz, olha, tivemos uma situação e a gente quer se aproximar da comunidade, queremos, né, identificar isso. Então aí a gente faz um processo que pode envolver, inclusive, entender qual é a vocação da empresa. Quando a gente fala de projeto social, a gente fala assim, às vezes a empresa tem que identificar qual é a sua causa, qual é a sua vocação de causa, porque isso pode, muitas vezes, hoje em dia, tem uma tendência de alinhar isso ao negócio da empresa. Vou dar um exemplo, né? Se você é um banco, se é uma empresa do mercado financeiro, uma das grandes coisas que elas querem fazer é desenvolver projetos de educação financeira. Se você é uma empresa que tem uma operação que tem um impacto ambiental, você quer desenvolver educação ambiental, enfim. Então, tem empresas que nos procuram para encontrar esse propósito e a gente aí desenvolver formas de operacionalizar isso. Tem outras empresas que já têm isso definido, já foi feito previamente esse trabalho, ou então já nasceu com um desejo muito forte dos fundadores ou das áreas, né, de institutos e fundações que definem isso muito claramente, e a gente entra para ajudar a superar os outros desafios que tem no dia a dia, porque não basta só a gente definir essa direção, mas a gente trabalha com projetos que muitas vezes eles são muito complexos. As pessoas olham os projetos sociais e pensam, que bacana, é bonito, é gostoso, né? E realmente nosso dia a dia tem muito disso. A gente termina o dia cansado e vê o que construiu e fica muito feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, são projetos complexos porque, em muitos casos, a gente tem muito pouco recurso para realizar e a gente precisa realizar. A gente trabalha quando eu falo de voluntariado, por exemplo, a gente trabalha com voluntários, as pessoas só trabalham por vontade própria, ou seja,
eu Existe tenho um interesse engajamento, financeiro, eu não tenho né? como obrigar as pessoas, então eu tenho que ter engajamento, tenho poder de convencimento da pessoa. Claro, E muitas vezes, até mesmo quando a gente vai nas comunidades, a gente precisa também ter que lidar com uma série de outros interesses legítimos, do tipo, vou dar um exemplo bem trivial, às vezes a gente quer realizar um trabalho num sábado e aquela ONG não abre no sábado. sim, E aí, sei lá, para ela abrir, ela vai ter que pagar a hora extra do funcionário e é um problema para ela, porque ela vive com claro, uma série de claro. limitações financeiras. Então a gente tem que saber negociar, tem que saber alinhar esses interesses todos, porque no final das contas existe um interesse em comum. Então o nosso trabalho é complexo nesse sentido, assim. E conta uma coisa, aquelas empresas que já despertaram, né, para os projetos, que já têm isso como instituído, né, dentro do seu dia a dia, normalmente quais são os principais resultados que elas colhem quando elas optam em ir nessa direção? Olha, são vários. A gente sabe assim que São mais ou menos uns 150, né? Cita pelo menos uns 15. não, mas são vários porque assim e tem várias visões. Às vezes as empresas nos procuram por motivos diferentes. Tá? Então, eventualmente uma empresa diz assim: olha, eu quero ter mais uma atividade que vai me ajudar a estabelecer um bom relacionamento, uma boa vizinhança com a minha comunidade do entorno. Certo, E é muito bacana fazer isso. Quer dizer, a empresa demonstra o interesse, investe, claro. né, o investimento social privado, ela investe na comunidade, ela está atuante ali. Quer dizer, isso ajuda ela em várias situações, inclusive naquilo que chamam de licença social para operação, porque eu posso ter, em algumas operações, licença ambiental, né, eu tenho que ter um alvará da prefeitura, mas eu preciso também ter uma licença, né, das pessoas da comunidade, Claro. para eu estar lá ocupando o espaço da empresa. Então, às vezes, pode nascer por isso. Às vezes, a visão é muito mais interna. A empresa diz, olha, eu preciso criar coisas que me ajudem a engajar as pessoas. E aí tem várias pesquisas que mostram que colaboradores mais engajados dão mais resultado financeiro, tem mais inovação, melhora o clima organizacional e uma série de outros benefícios internos para a organização. Então, a empresa diz, olha, eu quero desenvolver isso porque eu acho que isso é bacana para os meus colaboradores. Sim. Ou então, uma visão até de desenvolvimento, porque hoje em dia a gente fala muito de empatia. Sim. E a gente diz assim, poxa, eu quero ter líderes na minha organização que são líderes empáticos, né? Que vão ser pessoas que vão se colocar no lugar da outra e tudo mais. E aí pergunto, como é que eu desenvolvo empatia? Tem até cursos e vivências em sala de aula, mas eu digo, a melhor vivência, põe o pessoal para fazer um trabalho voluntário na comunidade, que é o melhor laboratório de empatia que existe. Então, às vezes a visão é muito no desenvolvimento e no engajamento interno. Tem casos onde a gente tem isso muito alinhado com as estratégias, por exemplo, de relações institucionais da empresa, porque a empresa tem relacionamentos legítimos com o Estado, com o governo, com a prefeitura, e aí o investimento, esse tipo de investimento entra como mais uma forma de ter motivos ali para estar compartilhando de forma legítima, né? Quer dizer assim, não estou falando de nada escuso, não estou falando de nada feito, né, de forma escondida, mas assim, olha, a empresa está apoiando também, né, nessa atuação que o Estado, né, como um todo, pode ter. E assim vai, tem as questões de branding, né, de marca, quer dizer assim, eu trabalho esse tipo de projeto e aproveito para divulgar isso para o meu consumidor, e isso provavelmente me ajuda a... Tem muitas empresas que hoje em dia usam isso, inclusive, estrategicamente, em termos de marketing. Então, assim, tem muitos benefícios, e eu acho que talvez, assim, acima de tudo, independente do que motivou, independente do que a gente esteja conseguindo capturar em termos de mensuração, dos 150 benefícios aí, eu acho que a gente tem, de fato, o que acontece no final é que a gente deixa marcas na comunidade, a gente desenvolve nas pessoas que a gente, né, que a gente mobilizou cultura de ser voluntário, cultura de doação, de se doar, aquilo que a gente, acho que você tem, né, você tem muito isso, você fala, né, que você dedica o seu tempo, né, uma parte do seu tempo para retribuir. Então, acho que esse sentimento de responsabilidade, de entender que a organização na qual eu trabalho compartilha de valores parecidos com os meus, eu acho que esse é um dos grandes benefícios que a gente deixa e deixa um impacto positivo na comunidade, né? Eu acho que isso é muito legal.
desse pensamento, quando a gente olha grandes corporações que já têm esse processo muito mais estruturado, governança, um processo mais ajustado, isso vai, né, de alguma forma. Tem lá as suas dificuldades. E as empresas pequenas e médias, né, que de alguma forma ainda estão naquela fase ainda que o dono tem que fazer de tudo um pouco, né? Então o cara está ali correndo para trazer cliente, para manter cliente, para pagar as contas, para entregar, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, os perrengues aí do dia a dia de uma empresa pequena e média. Mas esse cara, ele já deveria, no primeiro momento que ele falou assim, putz, agora eu já estou começando a respirar um pouco, né? De começar a olhar essa visão mais social, de impacto, de envolvimento dos colaboradores. Como é que você entende que as empresas pequenas e médias já poderiam começar a ter um olhar para isso de uma forma mais estratégica, né? E, obviamente, se beneficiar como as grandes empresas se beneficiam, seja, né, pelo posicionamento da marca, seja pelo engajamento do colaborador, que assim, eu costumo falar, né, independente do seu tamanho, você sempre precisa pensar grande. O que os grandes estão fazendo, quais são as tendências, os caminhos, fazendo com que essas organizações elas se consolidem, né? Como é que é a sua visão para esses caras e qual é a dica que você dá para esses caras, esses empresários, né, para que eles realmente comecem a entrar, começar a atuar mais em cima desse ponto? Olha, eu vou até dividir assim, primeiro olhando para o pequeno e talvez dando a minha visão assim sobre como eles podem se engajar e depois falar um pouquinho do grande ou do querer ser grande, vamos, né, para eu me lembrar aqui para não me perder no meu raciocínio. Tá. Acho que em primeiro lugar, hoje em dia, especialmente quando a gente fala dos jovens talentos, quem está entrando no mercado, o jovem que está querendo empreender e que vai começar pequeno, né? Dificilmente, a não ser que seja um herdeiro, sei lá, Sim, não claro. vai começar pequeno, vai ralar muito, vai demorar um bom tempo aí para conseguir estar mais folgado, para conseguir estar com grana, etc. Eu acho que assim, hoje, especialmente essa nova geração, mas não somente eles não querem esperar para fazer o bem. Por isso que eu acho que tem toda essa Legal. tendência de empreender com propósito, de negócios sociais. Tem uma galera muito atraída por isso. Que legal. Então, porque eu acho que, eu me lembro quando eu era mais jovem, a gente às vezes falava assim entre amigos, falava, poxa, eu vou trabalhar pra caramba, vou ficar rico, e quando eu ficar rico eu vou devolver. Aí agora vai dar para ajudar. E no final é uma bobagem pensar isso, eu diria. Eu penso hoje, né, que a gente tem que retribuir enquanto a gente está nessa trajetória, mesmo com as dificuldades. Então, vou pensar num cara pequeno, tem uma loja, e né, a vida de comércio ali é super dura, né, tem de sol a sol abrindo a loja, tudo mais, fechando, até ali fechar o caixa todo dia. Realmente, essa pessoa tem muitos desafios de gestão. Mas ela encontra o espaço, seja ela talvez trazendo os conhecimentos dela, já compartilhando com outras pessoas que estão chegando no mercado, com jovens, ou se ela gosta de outros tipos de causas. Quer dizer assim, nada impede que ela, por exemplo, participe de uma feira de adoção de animais se ela gosta de cachorro, por exemplo. Ou seja, ela pode estruturar ações dentro de um limite ali do que ela pode fazer, do que ela pode eventualmente doar de dinheiro, se ela quiser botar dinheiro no projeto. E a única diferença talvez é que às vezes muitas pessoas já fazem isso e não estruturam isso, não empacotam isso como, olha, esse é o meu projeto da minha empresa, porque pode parecer pretensioso. E para mim, eu acho que o que importa é que se ela está fazendo esse tipo de coisa, ela está sentindo que ela está retribuindo, ela já está valendo, ela está fazendo o impacto dela dentro dos limites que ela consegue fazer. Então, até porque assim, quando a gente compara, por exemplo, tem rankings internacionais de voluntariado, de doação de dinheiro, que comparam o Brasil nunca está muito bem nesses rankings. O Brasil poderia estar muito melhor. E aí a gente vai dizer assim, mas claro, comparando com os países desenvolvidos, que têm uma economia muito melhor. Aí a gente vai olhar, muitas vezes nesses top 10 desses rankings, tem países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, mas que tem uma cultura de doação muito maior, das pessoas participarem da sociedade. Então, Só para acrescentar, esse ponto que você está falando,
Bom, quer dizer, eu não quero te atrapalhar na resposta que você vai dar. Mas eu quero entrar num outro aspecto que é a espiritualidade. Mas vamos terminar conclui primeiro essa resposta. Então assim, eu acho que assim, você é pequeno, tá no perrengue, você encontra o tempinho. Eu sei que é difícil, às vezes a gente está abrindo mão da nossa família, né, uma série de questões do sono, da qualidade de vida, a gente abre mão de muita coisa. Mas assim, dá para a gente sempre encaixar. Eu acho que é uma mudança de atitude e não precisa esperar a reta final para poder retribuir. Então esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista das empresas grandes, ou talvez das empresas que estão querendo ser grandes, mesmo a pequenininha lá que está almejando ser grande, que tem uma visão ambiciosa, aí eu já tenho um outro ponto de vista, que é o seguinte: tem que fazer. Há uns anos, o Philip Kotler escreveu um artigo numa revista onde ele dizia: olha, você quer que a sua marca preferida de roupa, de tênis, de sei lá o que, né? Aquela marca que você curte pra caramba, você quer que a sua marca seja ambientalmente responsável, socialmente responsável, que ela desenvolva coisas assim, faça essa marca virar global. Quer dizer, assim, continue comprando dela, que vai chegar num nível do jogo que ela tem que ter. Por quê? Porque o mercado pressiona, porque tem uma série de, né, às vezes ela já chegou, virou uma empresa listada em bolsa, aí, né, vem uma série de pressões, tem indicadores que vão lá dizer se ela está dentro de um índice ou não. E aí, bom, claro, ela já entra num outro nível de jogo. Então, eu diria, se você quer ser grande, mesmo que você seja pequeno hoje, você já tem que fazer também, entendeu? Começar, né? Então, seja porque você vai por uma questão de consciência ou porque isso está dentro de um plano de voo para ser grande, se você quer ser grande, vai ter que ter esse tipo de iniciativa. Então, começa a estruturar desde já também. Quando a gente olha isso, claro que parte muito da iniciativa, de visão de mundo que cada pessoa tem. Né? Eu vou falar um pouco da minha visão. Eu acredito em algumas coisas. Eu acredito que a gente nasce, acredito que a gente morre. No meu caso, eu só tenho tempo e Deus. Basicamente é isso que eu acredito. E a gente vai fechando ciclos, né? Infância, adolescência, carreira, negócio, dinheiro. E aí quando a gente olha aquilo que sustenta tudo isso, né, que são os pilares, você tem um pilar 1 que é a espiritualidade, que é você ser do bem e fazer o bem, independente de religião. Eu não discuto religião com pessoas, eu discuto atitude. Até mais do que você ficar falando, é você ir lá e faz acontecer, mão na massa, né, espiritualidade. Depois o equilíbrio da saúde física e mental, que é um outro ponto super importante nessa jornada da nossa vida, que também não dá para a gente ignorar isso. E de alguma forma, ser um colecionador de bons momentos para contar boas histórias. Então, quando a gente tem a espiritualidade como o primeiro pilar de vida, como que a gente pode ajudar? Como que você acha que as instituições, de alguma forma, até as instituições do mundo dos negócios, de empreendedorismo, poderiam trabalhar melhor esse incentivo lá na base? Porque tem um outro ponto importante, na minha visão. Quando você está muito bem resolvido espiritualmente, você é agradecido à vida, você aceita a vida. Espiritualmente você está muito bem, porque a espiritualidade você exerce todo santo dia, né? Independente de projetos. E aí com isso você vai servir muito melhor ao próximo. Então você vai servir muito melhor o seu colaborador, o mercado, o seu cliente. Então, olha o quanto que a espiritualidade ela tem como base algo tão importante e que todo empreendedor ele deveria ter, da mesma forma que a gente se dedica para aprender tantas estratégias, estratégia comercial, estratégia de venda, estratégia de IPO, estratégia disso, estratégia daquilo, mas o quanto que a gente está se dedicando para realmente exercitar, e a gente, mais do que exercitar, a gente ser estimulado a trabalhar isso, né? No mundo dos negócios. Porque quantas pessoas que hoje vão para os seus negócios, cara, não estou feliz, estou ali por obrigação, pô, esse negócio aqui não é legal, né? E muitas vezes a espiritualidade ela te dá um alicerce muito bom, tá? E aí com isso você joga para várias outras coisas. Porque
com certeza essas pessoas que estão entrando nessas questões de projetos, eu acho que a base de espiritualidade delas é uma base muito forte, né? Como é que você olha isso? Como é que a gente poderia, de alguma forma, fazer com que isso estivesse no currículo, vamos chamar assim, né? Daquelas pessoas que estão empreendendo, vamos pensar assim. As pessoas têm, algumas pessoas têm a sua fé lá, a sua religião, ou então, mesmo que não esteja afiliada a uma religião ali formalmente, ela tem coisas que ela acredita, né, tem sua espiritualidade. E acho que o que gira em torno, talvez, disso, né, das diversas possibilidades que a gente tem aí, são valores assim que eu acho que tem que estar impregnados nos negócios também, né? De gratidão, de respeito, de convivência, de tolerância, que falta muito hoje em dia também. E acho que isso torna a coisa mais completa. Então, quando a gente vê hoje pessoas dizendo, eu vou mudar de carreira e vou buscar mais propósito. E aí depois você trouxe a questão de saúde física e mental, que também é outra questão que, né, cada vez mais é dramática para as pessoas e tem a ver com a questão de busca de propósito, né, porque a gente começa a dizer assim, olha, eu não tenho sentido no que eu estou fazendo. E às vezes, por mais que a pessoa até tenha as suas necessidades básicas, ou até mais do que isso, né, supridas, que ela tenha acesso a bens materiais, que ela está dando segurança para sua família, tem um momento que ela se questiona. Né? Então, acho que eu penso que sempre que as pessoas puderem aliar isso ao seu dia a dia de trabalho, é o melhor dos mundos. A gente sabe que nem todo mundo vai ter esse privilégio. Né? Tem muita gente que, sei lá, tem que trabalhar e tem que trabalhar o que vier, veio. E faz parte também do jogo. Mas ainda assim, essa pessoa, às vezes, vai buscar, então, na sua igreja, no seu culto, onde for, né, ela vai tentar complementar também isso. Então, acho que isso tem um papel importante como uma visão geral. Acho que, assim como o currículo, né, do empreendedor, eu acho que são as coisas que, às vezes, os cursos, as palestras, as coisas mais motivacionais não contam para quem quer ser empreendedor. Né? Porque eu entendo que, para quem quer ser empreendedor, tem que ter uma identificação de perfil, a pessoa saber que quer viver essa vida, que é um tipo de vida, né? Um estilo de vida, tem muitas exigências, e aí vem também esse lado de dizer, olha, o quanto a gente vai conseguir compor para manter esse equilíbrio, né? Que não é fácil, né, para o empreendedor. Então, acho que tinha que ser uma preocupação sempre do empreendedor. E, às vezes, essas coisas que a gente faz do ponto de vista de negócio, que aí é o meu métier aí, talvez são as coisas que também nos dão muito prazer, porque muitas vezes eu vejo todas as pessoas que estão envolvidas nos projetos que a gente desenvolve, aquele brilho no olho que às vezes ela já não tem necessariamente em certos momentos do seu dia a dia, mesmo no trabalho. Então, por isso que eu falo que a gente, né, tem um impacto em clima, tem um impacto em pertencimento, uma série daqueles tantos fatores que a gente falou de benefícios, que eu acho que a gente consegue talvez ajudar a trazer, em parte, esse tipo de sentido, né? Essa coisa que a pessoa consegue praticar no seu, fora do seu ambiente profissional, ela vai, né, buscar na sua espiritualidade, mas ela pratica esses valores, ela pode praticar esses valores dentro do dia a dia do negócio. E quanto mais a gente vai abrindo espaço para isso, mais a gente vai impregnando também o negócio. Então, o negócio deixa de ser apenas um lugar de sobrevivência, um lugar de, né, o ganha-pão, que o pessoal fala, mas a gente começa a ter um lugar também de propósito. Eu acho que isso é fundamental, porque isso dá uma força a mais, mesmo num ano difícil, mesmo num ano que talvez o resultado financeiro não tenha sido bom, mesmo num ano que nem agora a gente vem passando aí da pandemia e certamente muita gente que está aqui nos ouvindo teve prejuízo, né, teve grandes prejuízos, às vezes negócios que fecharam, inclusive, e se não tiver mais nada, assim, só olhar a questão financeira, realmente a gente às vezes pode ficar né, com uma mão na frente e outra atrás, assim, não tem nada, assim, né? Então, eu acho que tem que ter um algo a mais, a gente tem que buscar isso. Não estou dizendo que todo negócio tem que ser um negócio social, até porque eu acho que tem algumas armadilhas nisso, né, de dizer, não, então só isso que vale. Não, não é. Eu acho que todo negócio é super importante, gera riqueza, gera empregos, é o nosso sustento, é a nossa vida, mas sempre que a gente puder trazer elementos que reforçam valores, eu acho que a gente está num caminho virtuoso para ter um negócio que vai durar mesmo nos tempos mais difíceis. Sabe um outro ponto que eu
interessante, que é o seguinte, normalmente as empresas, as pessoas que estão ali no dia a dia, os gestores, os fundadores, sócios, eles possuem uma capacitação muito importante, né? Porque hoje em dia, ser empreendedor, a vida não é fácil, né? Então, a gente sabe que, de alguma forma, ele foi buscando as melhores práticas de gestão para o negócio, para o dia a dia. E aí, quando você vai para apoiar ONGs, quando você vai para apoiar comunidades e você traz um olhar empresarial para esses lugares, e você coloca realmente uma dinâmica mais empresarial, com uma gestão mais, quase como um negócio, mas o lucro é a felicidade das pessoas na ponta. Você traz um valor gigante. Eu vou te falar um exemplo. Antes da gente fazer o IPO da empresa, né, a gente sempre teve dentro da nossa empresa, a Base Brasil, a gente chegou a ter 250 colaboradores. E aí, a gente a cada 6 meses, a gente reunia os colaboradores da empresa e os colaboradores poderiam indicar uma ONG para que a gente pudesse fazer um trabalho de assessoria de gestão da ONG. E aí, com isso, a gente ia até a ONG, entendia todas as dores daquela ONG em todas as áreas, trazia isso para dentro da empresa, fazia um workshop, um dia daquela entidade. As pessoas, elas se inscreviam por áreas de atuação. A gente falava, olha, a gente precisa resolver problemas na área de marketing, na área administrativa, na área mão na massa, que tem que ir lá e pintar lá onde, seja lá o que for. E aí as pessoas se inscreviam nas áreas, a gente fazia os trabalhos consultivos, apresentava dentro de uma situação factível de ser implementada, né, obviamente, e depois a gente ficava ali dando uma assessoria para aquelas ONGs ali, por uma visão mais empresarial, né? Porque a gente sabe que muita ONG, tirando as grandes ONGs, já estão mais estruturadas, já tem uma gestão mais profissional, mas você tem muita ONG aí pelo Brasil afora, que elas foram construídas com uma boa vontade, que eu acho que isso é o mais importante, só colocou o coração dela ali para doar o tempo dela, para ajudar, seja lá idosos, crianças, não importa qual é a causa, mas nem sempre ela consegue realmente ter ali, porque no final do dia tem que pagar a conta, né? Tem aluguel para pagar, tem funcionário para pagar, tem o dia a dia. Como é que você faz esse negócio perpetuar de uma forma legal, que ele possa trazer mais gente para ser atendido? Então precisa ter uma visão mais profissional. Então quando as empresas também trazem esse olhar mais profissional e apoiam essas ONGs, o ganho que tem de gestão é uma coisa absurda, né? Então eu não sei se isso faz sentido ou não. Faz sentido. Eu tenho uma ressalva só. Eu já trabalhei também em terceiro setor. E toda vez que eu vi alguém entrar, mudou a diretoria, a pessoa entra dizendo, agora isso aqui vai virar empresa, agora vai funcionar. E não funciona. É verdade. Exatamente, porque as organizações sociais, sem fins lucrativos, assim como uma escola, assim como um hospital, são organizações, assim como as empresas, mas elas têm as suas especificidades. Mas, sim, eu concordo que a gente profissionalizar, a gente trazer conhecimentos que possam ser adaptados, e aí sim, os atos são fundamentais. E aí eu acho que é um paralelo interessante, né? Às vezes quando a gente fala de voluntariado, isso era um voluntariado corporativo, né? O que vocês estavam fazendo. Sim. E às vezes quando a gente fala de voluntariado corporativo, tem diferentes tipos, né? Você falou mão na massa, exatamente a gente usa essa expressão, olha, voluntariado mão na massa. Aí eu pergunto para você, quanto vale... E aí, isso para todo mundo aqui refletir, né? Quer dizer assim, quem quer fazer uma atividade voluntária, por exemplo, como eu posso contribuir? Eu poderia dizer, quanto vale a sua hora como pintor? Eu não sei se você já fez curso de pintor de paredes, enfim. Imagino que não, né? Talvez tenha pintado aí a casa numa reforma. Mas assim, não deve valer muito. Inclusive deve valer menos, bem menos, muito menos do que a de um pintor profissional. Porque ele faz um trabalho profissional. Agora, quanto vale a sua hora como mentor de um jovem? Quanto vale a sua hora como consultor de uma organização com a vivência que você tem? Então, e esse é o voluntariado do tipo pro bono, né? Que é aquele que a gente aplica os nossos conhecimentos, a nossa formação, né? Doa isso, né? Então, assim, aí a gente começa a falar de impactos, porque talvez a mesma hora que você dedicou para pintar a parede, e às vezes é bom pintar uma parede. Claro. Todo mundo adora fazer esse tipo de mão na massa também, e às vezes para a organização é legal, porque ela ganhou uma sala nova, ela tava tudo feio, né? Agora pô, ganhou vida, as pessoas vão trabalhar melhor, quer dizer, tem impactos muito importantes.
mas às vezes o resultado final aí, em termos de mensuração de impacto pode ser que se você fizer uma boa consultoria e realmente transformar aquela organização, se ela, a partir daquilo, ela aumentar a sua captação de recursos, ela aumentar a capacidade de atendimento dela, ela conseguir ter uma visão mais de longo prazo, conseguir sobreviver por mais tempo, talvez o seu impacto tenha sido maior a mesma hora de trabalho com outro impacto. Então isso é uma coisa muito legal assim da gente ver, porque eu acho que quando a gente fala das pessoas doarem os seus conhecimentos, as suas vivências, é uma coisa que é muito acessível para as pessoas. E ao mesmo tempo, às vezes, é mais impactante ainda. É diferente dizer, eu tenho que botar dinheiro, então aquele pequeno empresário voltando, que talvez está dizendo assim, poxa, eu estou na correria que eu não consigo nem pagar tudo que eu mereço em termos de dinheiro para mim, e por enquanto eu estou aqui investindo e estou na luta, ele pode contribuir com seus conhecimentos, né? Quer dizer, é uma questão daí organizar a agenda, a gente sabe que é difícil, mas dá. Então eu volto a dizer, né? Eu acho que tudo isso, né, fecha esse ciclo assim, do que a gente vem conversando. E mais do que uma ação pontual numa comunidade, numa escola, não importa, né, qual é a ação. Mais do que essa ação, como é que a gente ajuda as pessoas dessas comunidades a valorizarem aquela ação que foi feita e não só valorizar, mas preservar e crescer com ela? Por que eu faço essa pergunta? Eu participo de algumas ações sociais, de algumas ONGs, e hoje 30% do meu tempo está focado nisso, e eu quero transformar 50-50, né? Se Deus quiser, eu quero 50% do meu tempo focado em projetos sociais. Porque a minha base é a espiritualidade, né? Então eu acho que quanto mais eu reforço a minha base de espiritualidade, melhor é a minha relação com a vida, né? Eu aceito melhor a minha vida, valorizo a minha jornada, eu acho que isso é muito importante. Mas o que eu vejo? Eu vejo muito em comunidades que você vai lá, faz todo um trabalho, que existe todo um processo muito legal, mas as pessoas elas são impactadas naquele primeiro momento, mas depois elas voltam quase que meio que para estaca zero, né? Vou falar algumas escolas de periferia, que às vezes a gente entra na escola e 2 anos depois você vê a escola toda quebrada, os banheiros assim absurdamente arrebentados, né? E sendo que aquilo ali é deles, né? Aquilo ali é um lugar feito com carinho para eles, para que eles realmente valorizem, para que eles melhorem. Assim, eu não tive condições de estudar numa escola particular que tem segurança, que tem estrutura, que tudo é limpo, que tudo é organizado. Ok, estou entrando numa escola pública, mas porque essa escola é minha. Essa escola não é da prefeitura, não é do Estado. Essa escola é minha, é da comunidade. Como é que a gente ajuda as pessoas a ter o senso de preservar e de melhorar aquilo que de alguma forma foi colocado ali, funcionando muito bem, né? Como é que você... Que esse é um dilema grande também, né? Dessa questão da gente fazer as pessoas serem impactadas, darem continuidade e melhorarem aquele impacto que foi feito. É um desafio sempre, e eu acho que eu tenho algumas questões assim, para trazer que não são assim, necessariamente, né, não é uma solução mágica, mas eu acho que tem alguns pontos. Assim. O primeiro é a gente entender que quem trabalha com projetos desse tipo, a gente precisa ter uma consciência de que às vezes o bem ou serviço, ali, então, numa visão de marketing, vamos dizer assim, né? O bem ou serviço que eu estou oferecendo, que para mim parece ser maravilhoso, quer dizer assim, eu vou oferecer um curso de graça na comunidade. E dizer, pô, as pessoas não têm grana para fazer o curso, eu vou lá e vou oferecer o curso. Quer dizer, poxa, não tem como não dar certo. Sim. E às vezes a gente marca, não sei o que, quando chega lá no dia vem 2 pessoas. E aí no meio do caminho tem evasão, né, a coisa dá errado. Diz, não é possível, o curso era bom, os conhecimentos que a gente botou à disposição era no melhor preço, ou seja, 0. Por que deu errado? Então, assim, a gente tem que entender que a nossa oferta, ela nem sempre ela é procurada. O que é diferente, por exemplo, de dizer um celular novo. As pessoas procuram
procuram por aquilo, elas estão desejando já desejar. Sim. Então a gente, primeiro, acho que tem um desafio aqui, que é de um olhar de marketing, no sentido de colocar essa oferta, que é uma oferta boa, que é uma coisa de impacto e tudo mais, ela também tem que ter esse processo de olhar como é que eu vou, entre aspas, vender isso para esse público específico nesse território. Então não podemos fazer pouco caso disso, porque senão a gente fica naquela coisa de, eu pensei que eu estava fazendo bem, mas ninguém se interessou, né? Imagina, as pessoas não querem. Não, às vezes elas não estavam procurando isso. Então a gente tem que conseguir despertar também esse desejo, assim como as empresas aí, né, com fins comerciais vão fazer isso, fazem isso com competência, até porque é a sobrevivência delas. A gente também tem que pensar nesses elementos nos projetos sociais. Então acho que criar esse desejo. Tem que vir de encontro com o desejo das pessoas. Né? E tem causas que a gente luta contra o não desejar. Um exemplo clássico disso é aquela organização que trabalha com a campanha antitabagista, chegar para o fumante e dizer, pare de fumar. O cara, porra, é o que ele gosta, dá prazer para ele, né, fumar e tudo mais. Então, assim, a gente tem que lutar, inclusive, em certos tipos de causas tem, inclusive, isso. Então, acho que tem uma questão da gente tem que pensar nesse apelo, não pode esquecer disso. Acho que um outro ponto, uma coisa que as próprias escolas sempre me falam muito, eu sei que, eventualmente, mesmo assim, às vezes a coisa não dura tanto tempo depois, mas, assim, a coisa do pertencimento e da escuta, tá? Então, se eu começar pela escuta, às vezes a gente tem que cuidar, na verdade, quando a gente chega num território para oferecer também uma solução que a gente pensa que é maravilhosa e que, poxa, né, eu vou ajudar muito as pessoas. Às vezes a gente tem essa síndrome de ser salvador, né, da pátria, vamos dizer assim. E antes da gente fazer essa oferta, até para pensar naquela coisa do desejo que eu estava falando antes, a gente tem que pensar em escutar essas pessoas. Ou seja, será que o mais importante nesse momento é fazer essa reforma da escola? Ou será que tem outras coisas que a gente precisa ajudar essa comunidade, essas pessoas, enfim, né, que a gente quer apoiar? E isso vale na ONG, né? Quando a gente chega na ONG, a gente tem que fazer uma escuta ativa, uma escuta para escutar mesmo, para tentar entender. E normalmente, para a experiência que vocês já têm aí, por todos esses anos, com vários projetos impactados, qual tem sido a maior demanda das comunidades? O que mais as comunidades hoje elas estão buscando no sentido de melhoria, né? E tentar, mais do que dar algo, como é que a gente realmente incentiva essas pessoas a construírem e serem protagonistas de suas vidas, né? Uhum. O que normalmente vocês identificam mais nessas comunidades? Eu acho que tem várias pautas que são muito comuns, né, no nosso país, assim. Acho que, né, quando a gente vai para as comunidades mais vulneráveis, existe um enorme desafio de trabalho e renda, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas precisam muito, né, e a gente tem dificuldades. É engraçado, né, porque a gente sabe que hoje os empresários, em geral, sentem aquela dor de dizer, poxa, eu não consigo encontrar pessoas, cada vez é uma dificuldade para compor a equipe, com as pessoas com as habilidades certas, com a formação certa, com as experiências. E, por outro lado, a gente tem uma massa de pessoas desempregadas, desocupadas, que, né, quer dizer, assim, tem um desencontro aí muito grande. E aí vem as questões de base aí que a gente sabe que a gente tem. Então, acho que a gente tem que ter também um cuidado de entender que a gente tem problemas muito profundos, começando pela desigualdade dentro do nosso país, que, assim, por mais que uma pessoa possa dizer, olha, eu vim de uma origem humilde e consegui chegar lá, provavelmente ela é uma exceção dentro do contexto de onde ela foi criada. Né? Eu sei que você tem uma história de empreendedorismo, né, que é muito parecida com isso. Então, a gente tem que entender que tem fatores que não dá simplesmente para dizer, vamos lá, força de vontade e tudo mais, porque tem muitas pessoas vão ter muita dificuldade mesmo de acessar. Então, acho que a gente tem que entender quais são, talvez, os primeiros passos para a gente fazer para não deixar essa pessoa simplesmente ali largada a sorte dela e dizer, não, vai lá, corre atrás que você vai conseguir. Tem gente que não vai conseguir, porque aí, infelizmente, a gente tem questões de racismo, questões de machismo, todo tipo de exclusão aí que é muito forte. Mas deixa eu te fazer uma pergunta.
cima disso. A gente tem uma base, a base e a origem de boa parte desses problemas financeiros, vamos falar de renda, né? As pessoas precisam melhorar a sua capacidade de geração de renda, né? E aí com isso resolver parte dos problemas ali do dia a dia. E isso está muito linkado também a conhecimento, né? Que é o que você busca para você se desenvolver. Automaticamente você vai se desenvolvendo, você vai conseguindo novas habilidades, você vai conseguindo acessar novas possibilidades, né? A tua cabeça vai se abrindo, né? A tua mente vai se abrindo. Mas tem um ponto ali que é essa questão assim, as pessoas realmente estão inconformadas ali com a vida que estão levando financeiramente, uma série de coisas, querem mudar de patamar de vida, mas elas não conseguem dar o próximo passo. Será que os projetos sociais, eles não deveriam canalizar mais as suas energias, os seus estudos, e aí não sei de que forma, porque eu também não sou especialista nisso, eu só estou aqui como curioso, né, fazendo as perguntas, mas canalizar realmente para o entendimento da mente humana, aonde a gente conseguisse mostrar que diante de uma insatisfação que aquela pessoa tem na vida dela, sim, ela tem um outro lado aqui de possibilidades para resolver, mas que para isso precisa de uma coisa chamada atitude. E que muitas vezes essa pessoa não está disposta a ter uma atitude e fazer um sacrifício, né? De realmente você doar mais. Assim, mas eu já trabalho de domingo, de sábado, cara, você vai ter que estudar de noite, você vai ter que estudar de madrugada. Em algum momento você vai ter que achar um espaço para se desenvolver. Porque se você não se desenvolver, esse problema de uma renda baixa, muitas vezes por não ter uma qualificação, porque você também não está buscando desenvolver. Porque você pode ter um primeiro, segundo ano muito difícil na tua vida, de sacrifício, mas, poxa, 2 anos ali que você está se dedicando a buscar o conhecimento, a aperfeiçoar, melhorar, será que no terceiro ano, no quarto ano, no quinto, a tua vida já não está, você já não pode ter um processo melhor de aumento de renda? Então, por mais que os projetos se dediquem a várias situações ali no dia a dia, muitas coisas pontuais mesmo, né, o cara está com fome, então tem que ajudar o cara a resolver o problema da fome. Mas como é que a gente consegue ajudar esse cara a entrar nesse ponto mais importante, que é a atitude, para que daqui a 2 anos, quando a gente voltar numa comunidade, putz, cara, vocês vieram aqui há 2 anos atrás, e, poxa vida, vocês me mostraram o caminho, vocês conseguiram mudar a minha atitude, e hoje eu estou produzindo a minha riqueza. Eu não preciso mais de apoio de ninguém, porque eu não sou vítima, eu não sou coitadinho, eu sou protagonista. Talvez eu não conseguisse, isoladamente, achar o meu caminho, mas vocês me ajudaram nesse sentido. Você acha que os projetos sociais não deveriam cada vez mais ir para essa direção? Não, eu acho que sim, pode ser. Agora, eu acho que a gente tem problemas muito profundos, que assim, aquela história, bom, a atitude, né? Eu acho que a atitude é importante, mas às vezes, eu vou pegar só alguns poucos elementos que eu consigo pensar aqui, mas assim, Claro. às vezes a pessoa não tem no seu círculo mais próximo ali de apoio, leia-se família, amigos, pessoas mais próximas, ela já não tem ali, por exemplo, assim, referências de pessoas que trazem isso. Dizendo, não, pô, mantém a atitude, não desiste, né? Vamos lá, corre atrás, faz esse sacrifício durante esse tempinho, vai recompensar. Então, assim, às vezes não tem nem sequer essa referência, então não tem nem esse estímulo. Então, poderia ter alguém ali trabalhando esse tipo de referência. Só que também, junto a isso, sei lá, a pessoa mora numa casa, aquela coisa, uma casa pouquíssimos metros quadrados, um monte de gente junto, você tem que estudar mais, mas a pessoa não tem nem lugar para estudar, não tem lugar para sentar direito, né? Quer dizer, as pessoas dormem amontoadas e tal, em casas muito insalubres e tudo. Então, poxa, ali já tem uma situação que, até para estudar, mesmo que ela queira, que ela tenha atitude, ela tem uma dificuldade. Aí, infelizmente, a gente vai para uma escola, muitos casos, a gente sabe que a gente tem uma educação que ainda é muito deficitária em vários aspectos, porque a gente não dá estrutura, porque a gente não paga direitos dos professores, enfim, é um círculo vicioso gigantesco, mas no frigir dos ovos a educação não é de boa qualidade. Eu estava ouvindo agora há pouco
estava vindo para cá e o pessoal falando sobre um pouco do que aconteceu na pandemia, quer dizer assim, a gente perdeu muito porque nem sequer a nossa educação à distância era de qualidade. Não, é muito pior do que isso, né? Porque eu estava vendo uma pesquisa esses dias que o pessoal viu que basicamente a gente tem uns dados aí de conectividade no Brasil, 70%, 80% dos brasileiros estão conectados na internet. Só que às vezes é um celular com a tela quebrada, com uma banda horrível, toda a família compartilha. Então, quando a criança teve que estudar pela internet, não conseguiu. Tinha lá um celular na casa, mas... Então, assim, a gente tem muitas outras coisas assim estruturais, e aí tem as questões de, né, que eu estava falando das desigualdades, das características das pessoas que também vão também minando a capacidade delas também de conseguir correr atrás, que eu acho que a gente tem que conseguir... É tanto problema que a gente precisa ter muitas ONGs, muitos projetos, muitas pessoas trabalhando, e aí sim vem um desafio que eu acho que é fundamental e que a gente está, acho que muito longe disso, porque eu acho que tem muita gente boa, muita gente com coração, muita gente se entregando para fazer tudo isso. Eu conheço projetos que trabalham muito nessa coisa da atitude, eu conheço projetos que trabalham na questão de acesso à educação, enfim, tem para todos os lados, habitação, tem para tudo aí. Tem muita gente legal trabalhando, embora as demandas sejam quase infinitas perto da capacidade que hoje a gente ainda tem para executar tudo isso. Mas tem um outro ponto. Como é um problema complexo e multifacetado, o difícil é conseguir fazer com que todas essas iniciativas, sei lá, minimamente se conversem e consigam atacar de forma mais coerente, porque senão eu consigo transmitir que a atitude é importante, mas ele continua com problema de moradia. Eu consigo transmitir que a educação, que fique na escola e termine a escola, mas daí quando chega no mercado de trabalho a pessoa não consegue se colocar. A formação não foi boa ou por outros motivos. Então acho que a gente tem um grande desafio mesmo. Pegando um gancho disso que você falou, porque vamos pensar o seguinte, né? Quantas ONGs existem hoje no Brasil? Né? Quantas ações sociais existem hoje no Brasil? Inúmeras. No final do dia, elas querem impactar a vida de alguém, de alguma forma, enfim, dentro daquilo que é o viés, seja um viés de saúde, seja um viés de educação, não importa. Qual é a dificuldade que a gente tem de criar algo que todos pudessem seguir, não vou dizer uma cartilha, ou se queira dizer uma cartilha, das melhores práticas para que a gente conseguisse implementar em cada um desses assuntos quase que uma grade curricular, vamos pensar assim, né? Que não importa a pessoa que está numa comunidade aqui em Carapicuíba, a pessoa que está numa comunidade lá na Bahia, não importa. Mas quando falar de planejamento financeiro, é aquela linguagem. Quando falar de carreira, quando falar de negócios, quando falar de cuidados com a saúde, quando falar de espiritualidade, não importa. A gente ter algo que todo mundo seja capacitado para a gente falar algo que realmente assim, é quase que certeza que a gente vai conseguir fazer com que aquela pessoa tenha atitude para fazer aquilo que a gente está transmitindo de informação. Porque hoje são muitas iniciativas. Qual que é a grande dificuldade que você vê da gente ter algo mais orquestrado, vamos chamar dessa forma, né? E validado. Né? Orquestrado e validado. Qual é a grande dificuldade para isso acontecer? Eu acho que tem alguns pontos aqui também. Uma é de orquestrar mesmo isso, e às vezes até mesmo as questões de vaidade entram no jogo, porque, sei lá, seja na visão mais empresarial, a minha fundação da minha empresa, que leva o nome da minha família, por exemplo, nós criamos a metodologia que é a bala de prata para resolver o problema da educação. A fundação do lado também criou uma outra bem parecida. Sim. E cada um quer a sua. Há pouca conversa. Estou falando das empresas, mas eu posso falar das ONGs também. Né? Às vezes as ONGs querem, não, nós criamos a forma de erradicar esse problema aqui. E aí, claro, que aí entra num jogo que até mesmo às vezes é de sobrevivência das organizações,
que é o seguinte, bom, eu preciso ter essa solução porque isso me ajuda a captar recursos e faz a minha organização crescer e tudo mais. Então é difícil até mesmo de eu compartilhar às vezes. Até esse jogo perverso acontece às vezes. E acho que é um pouco, assim, faz parte do jogo, é um pouco da dinâmica que a gente tem. Mas hoje não existe algo orquestrado entre essas entidades. Começa a surgir algumas iniciativas, mas nunca é tão simples assim, tá? Porque, poxa, quando envolve muitas pessoas, muitas variáveis, muitos interesses, tudo isso dificulta. E tem uma complexidade de verdade de fazer isso. Né? Então, aí vem um outro ponto, você falou antes de profissionalização. Cada vez mais a gente vê como tendência, nessa área toda, a necessidade da gente investir em pesquisas de avaliação de impacto. Quando eu falo isso, eu estou falando assim, é coisa séria, é coisa difícil, é coisa demorada, é coisa cara. E aí entra um fator que é o seguinte, é o sonho de consumo de todo projeto social, dizer, eu quero fazer pesquisa de avaliação para poder comprovar o meu impacto. Claro. Porque muitas vezes a gente vive de contar histórias. A gente fala, sabe aquele menino que era pequenininho aqui no projeto? Hoje ele está empregado, eu estou muito feliz, brilho no olho dele e tal. Tá, mas ok, esse menino e os outros, aquela exceção que eu falei. Ah, então os outros eu perdi contato, não sei. Então eu não tenho como comprovar, porque é caro, é difícil, é demorado muitas vezes fazer isso. Nessa área de avaliação de impacto, tem a literatura aí que traz muitos exemplos, o pessoal traz muitos exemplos de pesquisas realizadas na África, na Índia, no Brasil também. Tem muita iniciativa nessa área. Então, não estou dizendo que a gente está completamente zerado nisso, a gente está andando muito nesse caminho. Agora, às vezes, assim, por exemplo, lembrando assim de uma pesquisa, o pessoal pergunta, o que eles pesquisaram lá na África e descobriram que as crianças perdem muita aula por questão de estar doente por doenças transmissíveis por mosquitos, né, por vetores assim. Então tem aqueles projetos de distribuir mosquiteiros, né, na África. Então, isso vai, e eles avaliam quantos dias de escola a criança perde a menos e o quanto isso impacta na vida profissional, o quanto isso vai trazer de retorno. Super bacana, você vai dizer assim, uma rede dessas, né, um mosquiteiro desses que é de $10, você investe aqui agora, lá na frente ele tira tanto a mais de salário para toda a vida. Sim. Então vale a pena esse investimento. Sim. E aí a pergunta, tá, mas e aquele outro projeto que diz que a criança perde muito a escola porque ela estava com vermes? Que tem isso também, muito comum lá na África, e não só lá. Então tem lá as coisas de dar um remédio para tirar vermes da criança. E o negócio do vermes é centavos de dólar. Então, qual que vale mais a pena? Tem que pesquisar tudo isso, porque eu acho que esse é uma das grandes questões. Enquanto a gente não tem boas avaliações de impacto, eu estou falando de projeto social, mas eu poderia estar falando de políticas públicas. Total. Tá? No Brasil também, às vezes, carece isso. Porque cada governo que entra para os projetos do outro e começa projetos novos. Muitas vezes são projetos bons, projetos que têm, mas às vezes falta boas pesquisas de avaliação para poder dizer qual era o melhor, onde é que eu ponho o meu real. E isso vale para a política pública, do ponto de vista nós de contribuintes, isso vale para o projeto social. Só me fala uma coisa, eu sempre me baseio pelos indicadores, porque de acordo com os indicadores, com os resultados, ou você coloca mais energia ou você coloca menos energia. Acho que isso é uma coisa muito simples, né? Vou trazer um paralelo aqui da saúde. Você vai a cada 6 meses no médico da sua confiança, ou uma vez por ano. Você faz uma bateria de exames. E ali vai ter os resultados. Colesterol, glicemia, enfim, por aí vai, né? E se os resultados não estão bons, eu tenho que mudar meus hábitos de vida. Se os resultados estão bons, eu estou com um padrão de vida, de uma alimentação boa, de prática de exercício, eu vou manter. Então, eu tenho um norte para cuidar da minha saúde baseado em resultado. Não só em iniciativas e não só no que as pessoas falam. Então, por que a gente não consegue exatamente partir dos resultados e partir dos indicadores para aí sim canalizar as energias e essas energias criar um tutorial, esse tutorial replicar para o Brasil inteiro, replicar para todas as ONGs que atuam, né, em cada segmento,
Eu sei que você já respondeu um pouco disso, no sentido de, cada um tem uma iniciativa, cada um tem, assim, tem várias, né? Mas não tem ninguém que consegue puxar essa, né? Vamos puxar isso aí e falar, galera, vamos lá. Primeiro, a gente está aqui para impactar a vida das pessoas. ONG, ok, você pode trabalhar. Mas, cara, o maior lucro de uma ONG é o resultado na ponta que você consegue ter para melhorar a vida das pessoas. Eu sempre pensei nisso. Eu acho que quando eu entro num projeto social, para mim, qual é o lucro de um projeto social? É o impacto que você tem na vida daquelas pessoas. Né? Então, o que nós temos que fazer para começar a ter isso de uma forma mais estruturada? Quem que tem que puxar essa fila na sua visão? Assim, eu acho que, primeiro, a gente tem muita gente trabalhando para isso, tá? Tem muitas pessoas dedicadas a isso, tanto no campo da academia, quanto no campo aplicado, nas fundações empresariais, institutos empresariais, nas organizações sociais, tem muita gente olhando para isso. O desafio que às vezes a gente tem é que aquela ONG que mal e mal tem grana para bancar o arroz e feijão para alimentar as crianças lá que ela atende, quem dirá de dizer assim, não, mas espera aí, pega um pedaço, e não é um pedaço pequeno, porque são projetos bem feito, uma pesquisa de avaliação mesmo, custa dinheiro e leva tempo. Então é dizer, não, enquanto isso você não atende aqui e faz a avaliação. Às vezes simplesmente falta dinheiro para fazer. Então a gente tem que ter, eu diria assim, e talvez quem puxaria isso, ou pelo menos eu acho que a força talvez estaria muito, e acho que é uma tendência também, tá? É nos investidores. Quem investe, ou seja, quem faz ali a escolha de para onde vai esse dinheiro, então estou falando de, sei lá, os grandes pessoas que trabalham com filantropia, né, quer dizer, os grandes empresários, aquelas pessoas que investem muito nisso, elas têm um poder, porque tem a grana, que elas têm o poder de dizer, olha, eu quero implementar o projeto, mas eu quero eu quero ver o impacto. E se o projeto não for, os indicadores não foram bons no final, a gente vai terminar esse projeto e vai continuar com esse outro que deu mais impacto. Só que tem uma outra questão perversa que às vezes eles querem pedir o impacto, que o investidor tem um peso no pedido, né? Ele pediu, a gente vai fazer. Lógico. Porém, ele tem que estar disposto a bancar isso também, né? Porque ele que está investindo. E às vezes fica naquela, bom, entre executar e avaliar, executa. E aí, tudo bem, depois a gente avalia um dia. Então, assim, acho que ainda falta a gente tem que puxar essa pauta, sim. Eu acho que é uma tendência, né? Cada vez menos a gente direcionar, ou os investidores que são mais profissionalizados, né? Eles olharem muito para a questão de impacto e não só pela questão de dizer assim, porque olha o brilho no olho da criança, olha o quanto fez a diferença, está todo mundo mais feliz e tal. Quer dizer assim, não, mas ok, qual é o retorno disso? Porque isso aqui é um investimento, como a gente faz um investimento na empresa. Quando você vai fazer um investimento na empresa e você, como tudo, né, você tem limitações de recurso, você às vezes vai fazer um plano de negócios para poder entender, vale mais a pena abrir uma filial ou vale mais a pena investir em e-commerce? Né? Às vezes você tem esses dilemas na empresa. E aí na empresa você faz um plano de negócio e tenta avaliar, bom, aqui eu acho que eu vou ter maior retorno no mesmo investimento que eu vou fazer. E como eu não posso investir nos dois, eu vou investir naquele que me dá mais retorno. Esse tipo de projeto, ou a política pública, deveria ter o mesmo raciocínio, mas não é complexo chegar nesses números. Então, assim, não é porque simplesmente não querem fazer. São dilemas que a gente enfrenta. Eu acho que a tendência é essa, cada vez mais a gente ser cobrado por apresentar esse tipo de retorno. E tem coisas que a gente faz que não tem tanto retorno mesmo. Ou então, assim, quando a gente fala, a pessoa está passando fome, tem que dar comida. Você vai dizer, poxa, mas eu vou botar todo o dinheiro numa cesta básica e em poucos dias a família consome tudo. Ok, mas ela está passando fome nesse momento. A gente não está nem falando mais assim de... Quer dizer, aí a gente também tem coisas emergenciais e, infelizmente, no Brasil a gente tem muitas coisas emergenciais, muita coisa que fica para trás. Então a gente tem que, eu acho que é equilibrar esses pratinhos todos, né, ao mesmo tempo. Gente, uma aula, isso é uma aula, né? Uma aula para a gente poder entender um assunto tão importante, um assunto que impacta a vida de tanta gente e que de alguma forma ajuda as empresas a estarem mais alinhadas aí com o mercado, alinhadas no seu posicionamento. A gente agradece muito
né? Todo o teu tempo, toda a sua dedicação. Então, obrigado, né? E vamos impactar a vida de muita gente. Seja um voluntário e impacte a vida das pessoas. E se você é um empresário, vai lá, cara. Posiciona a tua marca também em cima disso, que você vai ver que você só tem a ganhar. Tá certo? Tá certíssimo. É isso aí, gente. Valeu, galera. Obrigado.